levantaram e entraram na cidade de Jerusalém, cara. Amém? Meu, uma dos trechos da palavra de Deus que deixa os caras assim falar, não é possível, cara. Mexe com a nossa cabeça, não mexe? Mexe ou não mexe, cara? Você consegue imaginar um negócio desse, cara? É assim, a gente nem passa pela nossa cabeça falando, meu, como que é? Não, isso aí deve ter sido uma adição, né? Deve ter sido algum padre lá que traduzindo lá, porque foram eles mesmo, né, que trabalharam na tradução durante séculos. O cara falou assim, meu, vou colocar uma historinha aí. Não foi não, irmão. É real, é fato, aconteceu e nós cremos nisso. Amém? Na ressurreição de Cristo, o impacto do poder foi tão forte que ressuscitou as pessoas que estavam em volta. Meu, imagina que louco, cara, esse negócio. E a Bíblia diz que os mortos entraram na cidade e foram vistos pelos seus parentes. Olha. E depois eles morreram de novo, né? Menos Jesus. Amém, pessoal? Mas é impactante demais. E não é disso que a gente vai falar, embora essa palavra mexa muito com o meu coração. Porque eu sempre fico imaginando, tipo The Walking Dead, assim, tipo a galera saindo da tumba, assim, né, sarando as feridas. Porque, meu, não é possível que os caras ficaram, né? Enfim, deve ter acontecido um milagre completo. E eu creio nisso. Amém? Amém. Vamos ler em nome de Jesus o versículo 16? Versículo 16 de Mateus 28 diz assim, ó: os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Amém? Diga amém. Amém. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Aleluia. Amém? Amém, igreja do Senhor? Se você ouviu e entendeu essa palavra, diga amém, diga um glória a Deus. Amém. E vamos aplaudir a palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Como é lindo, irmãos, essa passagem. Você não tem noção de como é. Quando a gente olha para a palavra do Senhor com outros olhos. Espera aí, eu vou me ajeitar aqui. Aí, agora sim. Acho que foi. A gente começa a ler coisas que... Porque assim, se você perguntar para alguns irmãos, conhece o Salmo 23? Você conhece? Conhece o Salmo 23, Kevin? Qual que é? Mas você já leu? Já leu? Ah, o Karina eu sei que leu, o Karina já é velho de casa, né? Sim, mas você pega um crente mais jovem, assim, você fala, conhece o Salmo 23? Conheço, porque tem na feira lá aquele negocinho pendurado, né, que vende, não tem? Né? Então, um negócio que pendura na parede, assim, ó, né? Ou às vezes aquela galera que tem, que nem eu já falei uma vez aqui, aquele quadro de Jesus, assim, na parede de casa, que mexe o olho, e tá escrito embaixo, assim, ó, né? Conhece o Salmo 91? Conheço. Qual que é? Aquele que habita no esconderijo. Porque a Bíblia já está amarela naquela página, porque ela fica ali tomando sol, tomando luz. E assim, nós temos esse hábito. Mas eu convido aos irmãos, eu falei, acho que no estudo, sexta-feira, onde nós fizemos um estudo sobre como viver grandes momentos com Deus. E aí eu falei para os irmãos, eu acho que foi na sexta, quer começar a ler a Bíblia, comece pelo Evangelho de João, porque é o Evangelho do amor, né? Mas eu tenho certeza absoluta no meu coração que boa parte, ou uma grande parte, vamos dizer assim, da igreja não lê os evangelhos até o fim, sabe? Tipo assim, porque nós olhamos para as partes interessantes de dentro do evangelho e nós às vezes ficamos presos. Quem gosta de ler a Bíblia fica preso em algumas partes dos textos, sabia, cara? Mano, quer ver uma coisa? Durante muito tempo eu fiquei preso nessa parte aí da ressurreição, né? E durante muito tempo também eu fiquei preso nas multiplicações de pães do Senhor. Não é porque eu falei sobre isso na sexta, mas eu olhava e falava, mano, como é espetacular esse trecho da Bíblia, porque mostra tantas coisas. Além do que, nesse mesmo texto, nesse mesmo embalo aí, já tem quando o Senhor caminha sobre as águas, né? Vocês já leram essas partes, pessoal? Então assim... E quando a gente está lendo a palavra de Deus, normalmente a gente vai ficando preso nessas fases. Por exemplo,
Eu já sei quase de cor o texto de Jeremias capítulo 29, né? Porque, olha que texto legal, cara. É muito bonito, ele fala de coisas preciosas. Mas aí você fala, mas do que fala? Você vai lembrar do versículo 11, né? Que fala assim, porque sou eu quem sei os pensamentos que tenho sobre vocês, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam ou que vocês prosperem. Amém? Aí a gente fala, Isaías 35, né, que fala que o Senhor Deus fortaleçam as mãos e os joelhos cambaleantes, porque o Senhor, seu Deus, vem com vingança e a glória do Líbano. Enfim, é um texto muito bonito. Então, entenda uma coisa: quando a gente está vivendo nossas experiências de fé com Deus, nós corremos o risco também de ficarmos presos em determinadas partes da nossa fé, da nossa vida, da nossa caminhada, da nossa trajetória. Amém? Amém? Quantos estão entendendo isso? Amém. Como assim? Por exemplo, eu conheço pessoas que ficaram presos no dia do batismo. Você pergunta para essa pessoa: o que aconteceu na tua vida depois que você começou a caminhar com Cristo? Aí a pessoa faz aquela breve reflexão: Deus tem sido muito bom. Mas, e qual o momento que você lembra da sua vida, assim, que você sofreu esse impacto, assim, e foi... Aí a pessoa fala assim: foi o dia do meu batismo. É ou não é? Amém, pessoal? Ou pessoas lembram, sei lá, alguns irmãos lembram quando casaram e aí o pastor realizou o casamento, ou quando apresentou o primeiro filho na igreja, né? Você olha para trás e fala: meu Deus, eu nunca imaginei na minha vida que ia estar aqui, né, segurando, né, o bebezinho, não é, Vitor? E aí você olha e fala... Você não para pensar nessas coisas, cara? Fala: que louco. Aí quando alguém pergunta: e qual foi a sua grande experiência de fé? Aí você faz uma breve reflexão, começa a lembrar das palavras que foram ministradas, começa a lembrar de algumas coisas que você ouviu na sua caminhada, mas você não consegue pontuar grandes momentos de fé na sua vida. Amém, pessoal? Amém. Eu tenho certeza que não sou só eu que passei por essa experiência na vida já, né? Deixa eu fazer uma breve pergunta aos irmãos que estão em casa hoje, infelizmente, né? Tem cinco irmãos aqui, ó. Cinco pessoas, né? Mais o Pai, o Filho, o Espírito Santo e eu, né? Enfim, vocês têm essa impressão também? Já teve? Já teve, Cássio? Ou será que você só despertou para isso agora, eu falando? Para refletir isso. Então. E aí, Nicolas? Eu falei teu nome, né? Porque o Nicolas está aqui também, amém? Mas enfim, já teve, Karina, esses momentos assim, de olhar para a tua vida e falar: se alguém te perguntar qual foi a sua grande experiência de fé, né? Alguns irmãos vão dizer assim: a minha grande experiência de fé foi quando eu fui no monte, né? Aí eu fui no monte com os irmãos e eu vi o graveto acendendo e foi uma bênção. E eu vi o... Oi? Não? Você não teve graveto na sua vida? Não. Oi? Então, amém. Então essa palavra é para você, meu irmão. Para mim, é para mim, para você, amém? Porque se perguntar para alguns pastores também, eu vou falar a real para você, né? Você pergunta para os pastores qual foi o grande momento de fé da sua vida, o que aconteceu de espetacular na sua vida, e a pessoa vai falar o quê, Vitor? Um dia eu preguei num congresso, um dia eu preguei numa igreja que era não sei o quê, um dia... então, um dia... Irmão, entenda. O que eu estou querendo dizer com essa introdução longa, porém já explicando mais ou menos o que está acontecendo aqui no texto? Por que eu estou falando disso e da ressurreição de Cristo, né? Porque o grande momento da fé não foram os grandes momentos da fé, não foram as coisas que passaram. Só para você ter ideia, como o grande momento de fé do povo de Deus, do povo hebreu, do povo que seguia Jesus, não foram as curas de Jesus e os milagres de Jesus. Jesus fazia milagres assim, e a Bíblia relata que, por exemplo, quando a Bíblia fala num texto assim, e Jesus estava lá e não sei o que, e curou muitas pessoas, e ponto, já dá ponto final naquele texto e passa para outro. Vocês já repararam que tem texto assim?
Tipo assim, não é um grande espetáculo, porque parece que foi, tipo assim, Jesus curou uma galera aí, amém, beleza, segue o barco. E aí você vai vendo que nem para aquelas pessoas aquilo foi um grande momento, né? E aí o que aconteceu? Tanto que Jesus, quando um pouco antes de acontecer todo esse processo, ele passando por uma cidade, ele amaldiçoou a cidade. Né? Eu já preguei sobre isso aqui uma vez, falei para os irmãos, uma vez Jesus passou por Betsaida, né? E falou assim, ai de ti, meu, ai de ti, Corazim também, que era uma outra cidade, porque para vocês, ó, vai ter menos misericórdia do que para Sodoma. Não é um negócio louco, cara? Né? Isso porque Sodoma e Gomorra eram os piores lugares do mundo, né? E tanto que o Senhor destruiu com fogo. Meu, se Deus destruiu com fogo Sodoma e Gomorra, e Jesus falou que vai ter menos misericórdia para aquelas cidades ali, o que Deus vai fazer com aquele povo? Né, cara? E por que Jesus fez isso? Porque ele esteve lá, ele passou boa parte do seu ministério ali, e ele fez muitas curas, muitos milagres, operou grandes maravilhas nesse lugar. E logo depois que o Senhor saía, esse povo não acreditava, não cria mais em Jesus, não acreditava mais em Jesus, e já, enfim, segue a vida, o curado já vai voltar para a vida, e quem sabe, eu estou hipotetizando aqui, tá, irmãos? Não estou falando que está na Bíblia, porque eu nunca li isso, e não está, né? De repente, até pessoas que receberam milagres, por exemplo, o cara que era coxo lá, que andava mancando, e Jesus foi lá e sarou o cara ao invés de retomar a sua vida antes, ou fazer uma nova vida do pós-cura, de repente ele, olhando para a realidade, eu falou assim, meu, quer saber? Eu vou voltar a pedir esmola, cara, né? Porque não vou fazer o quê? Vou trabalhar do quê? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar, pessoal? Porque se o Senhor ficou tão irritado com aquelas cidades, porque ele fez grandes milagres ali, por que ele ficou tão irritado? Que provavelmente esse povo, além de não crer no Deus Todo-Poderoso que estava presente, além disso ainda não se converteram a Ele e não mudaram o seu processo de vida. E aí tudo que o Senhor fez acabou se perdendo, acabou ficando como história. E é como eu falando, e olhe lá se no meio desse povo as pessoas não voltavam a viver a vida antiga. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quantas pessoas que nós pensamos que teve um impacto com Jesus, que teve um encontro com o Senhor e depois voltaram a viver a vida antiga? Quantas pessoas vocês conhecem desse jeito? Né? A gente fala, pô, um monte, cara. Pô, a pessoa vê e vai, meu irmão, entenda, só para você ver como é fácil. Amém? Como é fácil virar as costas para o Senhor. Como é fácil você abandonar aquele que te salvou, né? Porque o grande momento de fé daquela pessoa foi um lampejo, foi um vislumbre da glória de Deus. Ele não teve realmente a visão da glória de Deus. Amém? Vocês estão entendendo? Amém. E é por isso que o Senhor, eu acho que é por isso que o Senhor tentou nos levar nesse texto hoje. Eu estava pedindo palavras sobre, poxa vida, seria legal pregar sobre ressurreição também, né? Então, mas enfim, mas o Senhor falou comigo nesse texto aqui, porque depois do túmulo, o que aconteceu? Amém? Depois que Jesus ressuscitou, o que aconteceu? Né? Nós já falamos que muitos outros mortos voltaram à vida, né? Isso foi um fato isolado ali naquele momento. E depois, os discípulos do Senhor, no tempo em que Jesus estava ressurreto, quando ele saiu do túmulo e encontrou Maria Madalena, né? E a Maria Madalena estava lá, né? Mais uma liçãozinha do estudo de sexta-feira. Quer viver um grande momento? Esteja no lugar certo, na hora certa, né? Queira estar lá. O que ela foi fazer lá no túmulo? Ela foi ungir o Senhor juntamente com as outras mulheres, né? Então, é claro que ela não estava esperando encontrar Jesus vivo, né? A Bíblia diz que elas chegaram lá e um anjo desceu do céu e moveu a pedra e falou assim, ele não está aqui não. Né? E falou, e os guardas viram também. Vocês já leram esse texto, pessoal? Os guardas ficaram aterrorizados, e a Bíblia fala que eles ficaram brancos como se estivessem mortos, né? Para você ter ideia. E aí o anjo falou com a Maria Madalena, ele não está aqui, ele está vivo, né? Amém? E aí o que aconteceu? O Senhor falou, encontrou com ela no jardim, né? Porque ela indo embora encontrou um homem no jardim e perguntou para ele, falou, onde você colocou o corpo do meu mestre? Não, Maria, não sei o que. É o seguinte, vai lá, fala com os meus discípulos para eles irem para Galiléia, que eu vou adiante deles. Amém? Amém? Acho que é isso mesmo que fala no texto, né? Vou adiante deles.
E aí nós começamos finalmente o texto da palavra. O pós-túmulo. Amém, igreja do Senhor? Quando eu perguntei para vocês qual foi o grande momento de fé da vida de vocês, e é difícil a gente pontuar, porque, como eu disse aos irmãos, muitas vezes o grande momento foi um fato isolado, como a ressurreição, como a ressurreição de pessoas juntamente com Jesus. Alguns viveram grandes experiências com o Senhor só no dia do batismo, outros só no dia que foi encontrado pelo Senhor e entrou e o Senhor falou com ele naquele dia, e depois a pessoa tem a impressão de que Deus nunca mais falou com ele, só vai vivendo e vai acreditando. Pois eu tenho uma notícia para os nossos irmãos nessa noite: a nossa vida não deve ser pautada só por um grande momento, só por um momento com Deus em nossas vidas. Se a sensação que eu e você temos após a ressurreição de Cristo é que nós temos o único grande momento que nós temos é a conversão, então peraí, tem alguma coisa que a gente precisa ajustar na nossa vida de fé. Amém, pessoal? Nós somos chamados a viver uma fé viva, né? Uma fé atuante. Amém, pessoal? Amém. Em nome de Jesus, diga comigo aqui, ó, o novo tempo. Ó, tem pessoas aqui, amém? O novo tempo, após o túmulo, amém? Após a ressurreição do Senhor, o Senhor determinou um novo tempo. A primeira coisa que o Senhor fez foi dar ordem. Assim, ó, manda os discípulos para Galiléia. E eles foram, amém, pessoal? Amém. Mas mesmo ouvindo que o Senhor disse que iria adiante deles, nós encontramos em um dos evangelhos aqui que o Pedro falou assim: quer saber? E a Galiléia era o local onde o Pedro morava, né? Era lá onde tudo começou. Vocês sabiam disso, pessoal? Que Jesus passou, acho, quase todos os anos do ministério dele, a base dele era na Galiléia, né? Ele morava lá. Tanto que é chamado de Galileu, né? Então, assim, o Pedro falou: vou pescar, vou seguir minha vida, vou continuar, estou precisando comer. Amém? E aí a ordem era ir a Galiléia e esperar por ele no monte. Amém? Aqui no texto de Mateus, a Bíblia diz assim, ó: os 11 discípulos foram para Galiléia, para o monte onde Jesus lhe indicara. E o versículo seguinte diz assim: quando viram, eles duvidaram. Amém? Obedeceram a ordem, porém com ressalvas dentro do coração. Amém, pessoal? Vocês estão entendendo? Obedecer. Maria Madalena chegou lá e falou assim: Jesus ressuscitou e apareceu para mim, e primeiro chamaram ela de doida, né? Não foi assim? Não está relatado no outro evangelho? Assim: mulher, você está louca, você está vendo coisa. Enfim, não. Aí eles foram para Galiléia, mas eu tenho certeza, de acordo com o texto que nós vimos aqui agora, irmão e irmã, estamos fazendo uma exegese aqui, que quando esses caras chegaram lá, eles chegaram lá, obedeceram a ordem do Senhor, porém com muitas ressalvas no coração, né? Fala assim: vamos lá, né? Mas não gere grandes expectativas. Amém? Amém. Provavelmente o Pedro virou para a galera e falou assim: eu vou para minha casa, eu moro lá, se vocês quiserem vir junto, vão comigo, né? Aí eles foram. E aí tem, como não é nesse texto aqui, mas no outro evangelho, quando chega lá e o Pedro fala assim: vou pescar, os discípulos que estavam lá sem fazer nada falam assim: nós vamos com você. Amém, igreja do Senhor? Então, só para vocês entenderem que no processo pós-túmulo do Senhor, os discípulos viveram em poucos dias o que a gente vive a nossa vida inteira. Amém? Só que o caso deles foi muito pouco. Foram poucos momentos em que eles duvidaram, poucos momentos em que eles viveram essa expectativa que, enfim, não gerando grandes expectativas, mas uma pequena expectativa. E logo depois o Senhor apareceu a eles, né, e deu a eles o direcionamento que nós acabamos de ler. E qual era? Para fazer a obra dele, para continuar o trabalho ministerial. Amém, pessoal? Para continuar levando o evangelho. O Senhor não falou para eles coisas do tipo assim: olha, é o seguinte, acabou os milagres, acabou, agora não tem mais esse negócio todo que eu fiz aí, vocês só vão lá e conta para todo mundo que eu fiz. Amém, pessoal? Nós entendemos claramente aqui, irmãos, que o Senhor falou assim: agora vocês vão, agora é com vocês, porque eu vou estar com vocês. Amém? Só que assim, aí que vem o detalhe dessa pregação. É bonito a gente olhar para a Bíblia e falar assim: os discípulos ouviram isso da boca de Jesus pessoalmente, então fica fácil crer, né? Não é assim? Amém, pessoal? Todo mundo não tem uma pitadinha de Tomé? Assim, só vejo se eu ou melhor, só vou crer se eu ver.
Tem ou não tem, pessoal? Todo mundo tem uma pitadinha de Tomé ali, tem uma pitadinha de Pedro, né, que ficou meio ressentido com o Senhor. E por que o Senhor fez essa aparição aí, né? Talvez nem precisasse, viu, irmãozinho? Nem precisasse o Senhor aparecer, mas o Senhor quis aparecer porque Ele precisava curar o Pedro. A Bíblia diz, na minha Bíblia, acho que na sua também, não sei se acho que não é nesse evangelho, em que o Senhor faz a restauração do coração do Pedro. Quando eu chamo o Pedro de canto, fala assim: tu me amas? Então assim, o Senhor estava tratando ali aquela mágoa que ele tinha de ter negado o Senhor, né? E o Senhor precisava do Pedro na obra. Falou: meu, eu vou curar esse coração, ele não vai seguir adiante desse jeito. Então o Senhor, nesse pouco tempo, Ele tomou algumas providências. Ele curou a dúvida do Tomé. Ele apareceu ao Tomé, falou para ele: toca aqui no meu braço, toca aqui do lado, aqui, não sei que lado, enfim, mas tocou. Amém, pessoal? E apareceu aos seus discípulos no total, comeu com eles, partiu com eles um peixinho lá, para que todos eles entendessem quem estava e que Ele estava ali para fazer: fiquem tranquilos, eu estou bem, né? Eu sou mesmo o Messias, o Deus vivo, mas eu vou embora, mas eu vou deixar com vocês o Consolador. Amém, igreja do Senhor? E aí o que aconteceu, irmãos e irmãs? Quando o Senhor partiu em corpo, né, o corpo dele foi levado aos céus, e depois de ter sido visto por quase 500 pessoas, que é o que está na Bíblia, quase 500 pessoas viram o Senhor vivo ali, em pé, depois da ressurreição, Ele disse que o Consolador ficaria. Amém? Ele disse que enviaria a palavra, o paráclito, né, que é o pará no grego, que significa estar ao lado. E foi o que ele falou aqui, no texto: eu estarei com vocês. Amém, igreja do Senhor? Não sei se vocês estão conseguindo chegar no fio da meada, mas eu vou tentar deixar mais claro possível. Amém? Tudo bem, nós não vimos Jesus, nós não estávamos lá no dia que Ele foi colocado na cruz, nem os discípulos, na verdade, né? Só o João. Nós não vimos Jesus ressurreto depois comendo peixe, nós não vimos Jesus caminhando na praia, nós não subimos ao monte com Ele, não vimos nada disso. Amém, pessoal? Mas o que nos traz aqui então? Amém? O que te trouxe a Cristo? Amém, pessoal? Amém. Quantos estão entendendo onde eu quero chegar? Amém. É como Paulo diz lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, se eu não me engano, que ele narra a aparição de Jesus depois da ressurreição. Ele fala que o Senhor apareceu aos discípulos, depois apareceu a Tiago e também a mim. Ele fala, mas o Paulo não viu Jesus, ele viu a luz, né? Ele viu a glória do Senhor se manifestou, mas Jesus mesmo, pessoalmente, não estava ali em carne e osso como estava para os discípulos. Amém, pessoal? Amém. Eu quero que você se pergunte nessa hora, se você acha como que a sua vida de fé está boa, está completa, está atuante, está tudo bem, não é assim mesmo. Eu quero que você se pergunte: o que foi que te trouxe a Cristo? E onde é que parou o seu grande momento? Amém? Amém? Pós-túmulo, pós-ressurreição. Porque para nós, meu irmão, o batismo, e aí fica o recado para quem ainda não desceu as águas: entenda uma coisa, o crente só é crente de verdade quando ele nasce das águas. Amém, pessoal? Amém. Porque o batismo é o simbolismo do sepultamento, como diz a palavra do Senhor: se com Ele somos sepultados. Então, se você não nasceu de novo, como é que você pode dizer que você teve uma ressurreição? Amém, igreja do Senhor? Então já fica aqui a ministração. A primeira coisa que vai acontecer nessa igreja, quando nós voltar, a gente precisa fazer batismo aqui. Amém? Tem pessoas que precisam ser batizadas, né? Amém? Para que todos tenham esse momento da ressurreição. Mas até aqueles que não foram ressurretos com o Senhor ainda, mesmo assim, são como aqueles que viram os milagres atrás, lá no templo, onde o Senhor estava pregando, dispersou algumas pessoas. Teve algumas pessoas que foram curadas pelo Senhor, que disseram: Senhor, eu quero seguir o Senhor agora. E o Senhor falou: não, vai embora para sua casa, vai para sua família. Amém, pessoal? Então o Senhor deixou sementes e sinais em muitos pontos, em muitos locais, para que a notícia do Evangelho chegasse e fosse, né, enfim, espalhada por todas as pessoas. Amém, pessoal? Amém. Vocês estão entendendo? Amém. Então eu quero te chamar a atenção para esse ponto. O que aconteceu com a minha vida e com a sua depois da ressurreição? Amém? Amém. Onde é que nós estamos vendo o agir dessa ressurreição na minha vida e na sua?
Amém? Será que você já se perguntou essa semana, né, que está todo mundo falando, mandando lá para você o negócio da Páscoa? Ah, ele ressuscitou, e daí, meu irmão, que ele ressuscitou? Ele ressuscitou, já foi embora e deixou o Espírito em nós. Ele estaria conosco. Ele falou assim, ó, eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Nós também não ressuscitamos? Amém? Antes nós não estávamos mortos no pecado e hoje não estamos vivos em Cristo. Amém? Então, onde estão as nossas experiências de fé? Amém? Pergunte-se aí. Amém? Em nome de Jesus. Pergunte para o irmão que está ao seu lado. E agora, né? Experiências de fé, meu irmão. Quantos estão entendendo isso? Amém? A igreja do Senhor foi chamada para viver o sobrenatural juntamente com o natural, meu irmão. Nós andamos por fé, não andamos por vista. Amém? A tua experiência, o seu grande momento com Deus não pode ser um só. Você tem que ter vários momentos grandes com Deus. Amém? Quem sabe você precisou orar por alguém essa semana e não teve coragem. Quem sabe você teve que falar de Jesus para alguém e se acanhou, falou assim, não, acho que não é o momento de falar. Amém? Quem sabe você recebeu uma palavra profética da parte de Deus, um novo direcionamento, porque como eu coloquei no tema da mensagem aqui, as ordens após o túmulo, quer dizer, meu irmão, depois que nós saímos para a vida, alguma coisa tem que ser nova, alguma coisa tem que acontecer todos os dias. Amém? Não podemos mais olhar para trás e falar assim, mas quando eu era dali, era assim, não sei o que, igual a irmã lá que vive falando do salãozinho lá de baixo, né? Quando era lá embaixo, né? Não sei o que. Entenda uma coisa, nós ressuscitamos para vivermos uma nova vida. Toda experiência para nós tem que ser nova. Amém, igreja do Senhor? Amém? Quem está entendendo pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Eu vou para beber, tem que ser mais lento, glória a Deus, para beber água. Não dá tempo. Amém? Então, meu irmão, você que está me ouvindo, preste atenção nisso. O Senhor te chamou para viver uma nova vida. Não sei qual é a âncora que está te prendendo lá no passado. Está te prendendo numa antiga vida. Está te prendendo dentro do túmulo. Porque antes nós éramos mortos. A palavra diz assim: antes nós éramos mortos no pecado, mas Ele nos vivificou. E mais, Ele não só nos deu vida, como também anulou o poder da morte e do diabo sobre nossas vidas. Amém, Amém, igreja do Senhor? Então eu te pergunto nessa noite, por que você está sofrendo? Não é pergunta lá da placa daquela igreja não, pare de sofrer. Não é isso não. Eu estou falando agora. O Espírito Santo está revelando ao teu coração, a tua âncora, o espinho na sua carne. Amém? Senhor, eu estou te seguindo, mas o grande momento da minha vida foi só o dia que eu aceitei Jesus. E fui lá na frente, levantei a mão e acabou. Depois dali a vida volta ao normal, volta a ter o mesmo linguajar, volta a ter o mesmo comportamento, volta a ter os mesmos relacionamentos. Será que alguém está entendendo o que o Senhor está falando aqui? Eu não ressuscitei você para você voltar para dentro do túmulo. Amém, igreja do Senhor? O Senhor nos ressuscitou para vivermos a novidade de vida e vivermos grandes momentos de fé. Nós temos que andar por fé, meu irmão. Amém? Temos que pisar nessa terra como enviados do Senhor, como discípulos de Cristo e sermos prontos para a obra do Senhor. Amém? Temos que chegar lá e falar, onde nós formos, nós temos que ser ministros da palavra. Entenda isso, meu irmão. Mas pastor, mas todo lugar que eu for, se eu for comer uma coxinha em tal lugar, tem que abrir uma Bíblia antes e falar assim, eu vou vir comer uma coxinha aqui, mas antes eu vou compartilhar uma palavra com vocês. Não, meu irmão, não é isso que eu estou falando, não. Amém? Mas entenda uma coisa, é como nós pregamos aqui outro dia, a palavra do Senhor nos envolve como se fosse um tanque de guerra. Lembra dessa palavra? Quando nós estamos cheios da presença do Senhor, com o cheiro de Jesus, meu irmão, onde você vai, parece que as pessoas são atraídas a você, porque não somos nós quem buscamos, é o Pai que atrai. Amém? Não é isso que a palavra diz? Não é? É ou não é, Karina? A palavra não diz que é o Pai que atrai as pessoas? Ninguém vem ao Pai se o Pai não o enviar. Então peraí, quem está agora com o Pai? Levanta a mão. Amém? Porque Ele disse aqui, eu vou, mas eu vou ficar com vocês até o fim dos tempos. Amém. As ordens pós-túmulo são bem claras.
me obedeçam. Amém? O que estava escrito aqui mesmo? Que falou aqui, ó. Ensinando-os, versículo 20. Ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém, igreja do Senhor? O que o Senhor ordenou aos discípulos? Vão, façam discípulos. Em outro texto falou, vão, curem os enfermos, expulsem os demônios. Não falou isso? Amém? Vão, batizem as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, igreja do Senhor? Então, meu irmão, então, minha irmã, você que está assistindo em casa também, então para você também. E aí, está expulsando os demônios da sua casa? Amém, igreja? Porque as pessoas pensam assim, Vitor, não, Jesus deu ordem para expulsar demônio e acha que é só com o pastor. Tem que levar lá na igreja, né, larga lá, solta o bicho, né? O pastor que corre atrás. Não, meu irmão, entenda uma coisa. Me perdoe se alguém ficar escandalizado ou assustado aí. Me perdoe uma coisa, meu irmão, mas eu creio em batalha espiritual, tá? E assim, para quem crê, beleza. Quem não crê, problema teu. Mas eu já vi demônio na porta da minha casa. Amém? E foi justo num dia em que eu fui para a igreja e a palavra falou comigo assim: quando você chegar na sua casa, você cumprimenta sua casa com a paz do Senhor de Jesus Cristo. Amém? E teve uma vez que o Senhor me deu a mesma palavra aqui na nossa igreja. O Senhor falou no meu coração, fala para a igreja, quando vocês chegarem na sua casa, vocês cumprimentem tua casa com a paz do Senhor. Diga assim, a paz do Senhor esteja nesse lar. Você acha que é por acaso? Amém? Você acha que tudo que a gente faz aqui é um teatrinho? São modismos, o nosso jeito de falar, nosso jeito de pensar, nosso jeito de agir? Você acha que eu estou aqui para ficar empurrando Bíblia goela abaixo do povo? Amém, igreja do Senhor? Por brincadeira, porque nós estamos passando nosso tempo, não tem o que fazer, vai pregar a palavra, não é isso não. Amém, igreja do Senhor? Se não é você, se não são vocês que estão pensando assim, amém, fique em paz. Mas tem alguém pensando desse jeito. Amém? Não é não, meu irmão, isso aqui não é passatempo. Amém? Isso aqui é um chamado. A tua vida com Cristo foi trazida à vida novamente, para você viver uma nova vida. Entenda, existem laços do seu passado que o Senhor já desatou, já quebrou, já queimou, lançou a corda no inferno. E tem gente procurando a corda em casa ainda. Amém? Tem gente dividida, tem gente com o coração dividido. Olha para lá, para a cruz, e depois olha para o outro lado. E mas lá é tão bonito. Entenda uma coisa, irmão. Tudo aqui no mundo é bonito. A gente fala para os jovens aqui quando a gente conversa, as pessoas dizem assim: o mundo não tem nada para oferecer. Mentira. Claro que tem. Tem muita coisa para oferecer. Está cheio de coisa aí, Tudo que você quiser ver de bonito está lá no mundo. Amém? Até porque se olhar para cá, não sei, né? Né, Vitor? Vai ser difícil. Amém? Mas entenda, meu irmão. A gente olha e fala assim, tá tudo... Não. Meu Deus, quase desconcentrou agora a pregação. Entenda, isso é misericórdia e graça na sua vida, meu irmão. Deus foi muito bom contigo. Mas olha só, a gente fala, não tem. Amém? Está tudo lá, está tudo exposto. Amém, igreja do Senhor? Mas enfim, eu vou ter que encerrar. Amém? Porque nós começamos às 19h40, né? Mas enfim, a gente vai terminar breve para os irmãos não ficarem muito tempo lá. E os irmãos que estão aqui conosco, que são só 3 ali atrás, e o Vitor aqui, amém? Poderem ir para casa em segurança. Mas deixa eu fazer uma perguntinha, vocês estão entendendo? Amém? Hoje não é culto de estudo não, mas enfim, parece que o Senhor queria falar conosco de uma forma bem didática, né? E o resumo disso é o seguinte: eu tenho ordens, assim diz o Senhor. Amém, igreja do Senhor? Amém. Eu não tenho medo de falar isso, porque eu não estou falando nada de mim. Aqui, está na Bíblia. Assim diz o Senhor: vocês têm uma nova vida após a ressurreição. Amém. A ressurreição não é um evento para colocar no Facebook, meu irmão. A ressurreição é uma realidade. Se você coloca no Facebook, ele vive, mas você não. Amém? Eu vivo, né? Porque eu creio na palavra de Deus. Eu creio no verbo, creio na palavra, creio na Bíblia. É a minha única regra de fé. E a minha Bíblia diz que eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Amém?
Irmãos, entenda uma coisa: quando Cristo ressuscitou, Ele substituiu a nossa vida pela dele. Aquela morte que era para nós não é mais. Aquilo que vai matar o nosso corpo, não importa. Não importa o jeito que nós vamos morrer. A Bíblia diz assim, não se preocupem com aquilo que pode matar o seu corpo, mas sim com aquilo que pode matar a sua alma. Amém, igreja do Senhor? Para que sua alma não viva a segunda morte, que é o lago de fogo que está preparado para Satanás e seus anjos, e o inferno que vai ser lançado lá dentro. Amém, igreja do Senhor? Nós estamos aqui para dizer essa boa nova para você. Entenda, meu irmão. Quem sabe nossos corações têm andado aflitos, preocupados, e, enfim, com muitas coisas da vida, e com esse tempo de afastamento aí, porque a igreja teve que fechar. Nós vamos meio que encroando, esfriando, sabe? Passando muito tempo dentro do gelo. Amém, igreja do Senhor? Das nossas casas, das ruas, e os irmãos estão trabalhando da mesma forma, porque é difícil você não cultuar. Os irmãos estão vindo aqui, é difícil, não é? Fala a verdade, né, Cássio? Não é difícil a gente fazer um louvor só voz violão, depois de ter acostumado com aquele movimento todo, né, com o povo cantando junto. Entenda, meu irmão, aqui não estou falando isso por causa do show, porque eu gostei muito de uma frase que falaram esse tempo atrás aí, né, que agora Deus está ensinando o pessoal a adorar sem plateia. Eu nunca precisei de plateia para adorar, mas eu achei legal, porque tem muita gente que está sofrendo hoje, viu? Tem muito pregador que está sofrendo uma hora dessa porque não tem palmas, não tem aplausos, não tem luzes em cima dele. Amém? Amém. Porque não tem mensagem. Amém, igreja do Senhor? Amém. Porque é fácil falar para você: você vai isso, você vai aquilo, você é especial, você é bonito, você é isso, você vai casar um dia. Sabe, mano? É fácil ficar pregando essas coisas, né? Mas o que eu venho falar para você é o seguinte: te dá um alerta. O Senhor ressuscitou e ressuscitou em você também. Amém? As ordens pós-túmulo são bem claras. Vocês devem obedecer e ensinar as pessoas a obedecerem. Amém, igreja do Senhor? Para quê? Para que você viva as suas experiências de fé. Amém? Vocês repararam, irmãos, que como os discípulos, como eles viveram experiências gigantescas após a ressurreição do Senhor? Porque o tempo todo Jesus estava ali, estava fazendo todas as coisas. Era Ele quem curava, era Ele que nem eu estava falando aqui do cesto de pães, né? Eu falei para os irmãos, os discípulos tinham o hábito de ficar perto do Senhor, né? E as pessoas ficavam assistindo aquela coisa toda, e Jesus fazia os grandes. Depois Ele passou a bola, falou assim: não, agora é com vocês. Amém? E aí é que eu venho dizer para você, meu irmão, minha irmã: se você aceitou a Cristo, se você se considera um seguidor de Jesus Cristo, um discípulo de Jesus Cristo, Deus tem experiências de fé para você viver. Amém? Amém? Ah, mas como que eu vou fazer? A Bíblia diz que Ele está com você. Amém? Ele está conosco até o fim dos tempos. Então, peraí, vamos olhar para a nossa vida, fazer uma reflexão, e é agora. Vamos engatar uma primeira e seguir adiante aqui e falar: peraí, não, a minha experiência de fé não pode ser só o dia do meu batismo. A minha experiência de fé não pode ser só o dia que eu aceitei Jesus. A minha experiência de fé não pode ser só o dia em que eu precisei orar para passar numa prova de escola, de concurso. Entenda, até porque isso aí você nem pode ter certeza que foi Deus que te ajudou, né? Porque às vezes a gente fica tão preocupado que a nossa mente ativa ali, a adrenalina. Você consegue lembrar de coisas que você aprendeu na escola, né? E vai lá e faz a prova. Amém? Vocês acreditam nisso, pessoal? Às vezes a gente precisa funcionar na base do choque, né? Amém, pessoal? Né? E às vezes um choquinho faz bem. Não é assim quando o cara está lá morrendo, lá, os caras colocam um negócio de pá, dá um choque e o coração volta a bater. Amém, igreja do Senhor? E nessa noite, tomara que essa palavra tenha sido um choque para você. Amém. Amém? Vão, façam discípulos, curem os enfermos, expulsem os demônios. Amém, igreja do Senhor? Imponham as mãos sobre as pessoas, porque se vocês pisarem em alguma coisa, uma serpente, um escorpião, ou beberem alguma coisa mortífera, não lhe farás mal. Amém? É o que diz a palavra de Deus, eu não posso contra isso. Amém, igreja do Senhor? Amém. Quem está cheio do Espírito Santo vive livramento. Amém? Se a pessoa, pô, pastor, mas e as pessoas que morrem? Meu irmão, eu já falei, já expliquei, todo mundo vai morrer uma hora. Amém? A menos que Jesus volte, né? E sei lá, eu falei na quinta-feira, quinta ou na sexta, não sei. Vocês viram? Não chegaram a ver o falso profeta lá que falou que Jesus ia voltar essa semana? Né? 1h da tarde, cara, tá a hora marcada. Eu fiquei olhando o relógio lá, eu vou nem testemunho. Fiquei olhando o relógio, vamos ver.
Amém? A gente já sabia, irmão, porque tem muita coisa para ser feita ainda. Amém, igreja do Senhor? O Senhor começou uma obra nas nossas vidas, Ele vai completar. Amém? Só que algumas coisas, Ele está fazendo através de você mesmo. Amém? Quantos estão entendendo isso? Amém. Você entendeu? Levanta a mão. Amém? Então, em nome de Jesus, chega de ficar olhando para dentro do túmulo. Amém? Você já saiu de lá. A sua vida é nova agora com Cristo. Amém? Grandes momentos de fé, grandes momentos de oração, grandes momentos de revelação. Tem pessoas que não têm revelação de Deus porque não estão buscando, simplesmente. Amém? Ah, pastor, eu queria ter uma revelação, queria ter um sonho, queria ter uma visão. Olha só, às vezes o crente é tão preguiçoso, Karina, que ele fica orando para Deus dar visão e sonho. É verdade. Porque daí pelo menos ele vai estar dormindo, né? Para que jejuar, né? Para que orar? Para que ficar de joelho? Para que fazer calinho no joelho? Né? Deixa eu falar uma coisa, meus irmãos. Uma vez eu estava comentando com os irmãos lá em Jandira sobre oração, que é um hábito, né? Eu cresci com esse hábito, aprendi assim desde criança. Todas as vezes que você chega na casa do Senhor, você deve se prostrar e orar ao Senhor, né? E eu falei uma vez lá em Jandira, falei assim, irmãos, eu tenho notado que o nosso povo não desenvolveu esse hábito, não é? As pessoas chegam na igreja e começam a bater papo. E o Corinthians, né? E o Corinthians, misericórdia. Então, e não sei quem, né? E aí começa o culto, o pastor, o obreiro está dirigindo, é obrigado ainda a dar uns vamos, irmão, vamos começar. Sabe, irmão? Agora explica para mim, como é que esse povo vai ter revelação de Deus? Amém. Não é, Vitor? Como é que esse povo espera ter experiências com Deus se não tem reverência com Deus? O católico fervoroso, o católico de verdade, né? Que eu saiba, né? Até onde eu já vi, porque uma vez eu estava andando, eu estava na rua fazendo serviço externo, aí eu passei em frente a uma igreja bem grandona, assim, uma católica, eu tive vontade de entrar lá para ver e tal. Aí eu entrei, sentei lá, fiquei um tempinho lá sentado, né? Eu estava vendo a fila do confessionário lá, só pensando o que está acontecendo aí. Está dando alguma coisa ali, cara, só pode ser, porque... Ou então, misericórdia. Mas enfim, o cara entra na igreja, sabe? A mulher, eles entram na igreja e fazem o sinal deles lá, não é? E muitas pessoas que eu já vi, tá? Nem dão as costas para a imagem que tem lá, para o altar deles. Amém, igreja do Senhor? Amém. Eu vou te falar uma outra coisa. O cara que pratica artes marciais de verdade, quando sobe num tatame, ele faz a reverência. E quando ele vai descer do tatame, ele não desce de costas. Ele desce de costas para fora e faz reverência para sair. Tem crente que não tira 5 minutos para orar, entra na casa do Senhor de qualquer jeito, vive de qualquer jeito sua vida e está reclamando que não tem experiências com Deus. E aí? O que a gente responde para esse peão? Não. Que tipo de crente é esse? Como que você quer ter vida nova se você achou que teu batismo foi um banho? Amém? Foi um banho. Eu entrei lá na água e saí, mas não limpou nada, né? Amém, igreja do Senhor? Amém. É fácil discernir aqueles que tomaram banho e aqueles que batizaram, viu, irmão? Mas não é depois de meses, não, é na hora mesmo. A pessoa saiu da igreja, a mesma pessoa, tem que lavar as roupas no sangue do Cordeiro. Está escrito no Apocalipse: bem-aventurados aqueles que lavam suas roupas no sangue do Cordeiro. Amém, igreja do Senhor? Amém. E o Senhor está nos chamando a atenção para esse dia, para esse domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição de Cristo, para falar para você uma coisa. Beleza, meu irmão, Jesus já ressuscitou faz tempo, isso não é novidade não. O Senhor está esperando a igreja ressuscitar agora. Amém? A igreja sair daqui desse culto, que não está aqui, mas está na sua casa, e começar a viver suas experiências com Deus. Tomara, meu irmão, que você, depois de ver essa mensagem, desliga o celular, desliga o Facebook e a internet, vai orar por alguém, vai orar pela sua casa, vai colocar propósitos lá na sua folhinha, começa a crer no Senhor. Amém? Começa a crer em quem Deus é na sua vida, porque Ele te ressuscitou para isso. Nós não fomos chamados para ficarmos sentados esperando a volta de Cristo. Meu irmão, vou repetir, nós não fomos chamados para ficarmos sentados esperando a volta de Cristo. Isso aí o mundo está fazendo.
Nós somos chamados para viver experiências novas com Ele. Amém? Em nome de Jesus. E Ele quer fazer isso na minha vida e na sua, meu irmão. O Senhor nunca fala alguma coisa sem ter um propósito específico. Amém? Quantos entendem isso? Vocês entendem isso, pessoal? Em nome de Jesus, eu prego isso para mim, para você, para todo mundo. Eu falo para você, ó, o Senhor nunca dá uma palavra sem um propósito específico. Tem um propósito para nós estarmos ouvindo. É tempo de repente, eu como pastor ressuscitar, ou entender, meu Deus, eu não tinha percebido. Agora quem está fazendo as coisas sou eu, porque Ele está comigo. Amém? Eu reparto isso com você. Leva isso para a tua vida. Teu momento de fé não pode ser um só, são vários. Amém? O teu grande momento ainda não chegou, meu irmão. Entenda. Amém? Amém. Quem sabe você vai falar, já vivi grandes experiências. Eu gostava muito de ouvir as pessoas compartilhando as bênçãos, as coisas que já passaram, tal. Mas aí hoje o Senhor me despertou para uma coisa. Eu assim, não, meu querido, beleza. Ouvir histórias é bom, é muito bom, tá? Mas você não está aqui para ficar ouvindo histórias, você está aqui para viver histórias. Amém? E olha, sim, tomara que sejam tantas coisas que Deus vai fazer na sua vida por esses dias, que você não tenha tempo de contar para as pessoas. Amém? Então Deus vai fazendo isso, fazendo aquilo, mudando isso, mudando aquilo, mexendo com o teu coração. E como eu disse, volto a repetir, arrancando a âncora que nos prende lá no túmulo, de onde Ele nos tirou, cortando as cordas e nos levando em frente. Amém? Em nome de Jesus, para viver a novidade de vida em Cristo. Amém? É isso que Ele quer fazer na minha vida e na sua. Prepare-se para viver um tempo de ressurreição na sua vida, em nome de Jesus. Eu declaro sobre a sua vida, como sacerdote nessa casa aqui, como pastor ordenado que fui, eu creio na palavra que está saindo do coração de Deus, que está passando pela minha boca nessa hora. O Senhor vai entrar na sua vida com ressurreição. Amém? Mas a ressurreição naquele sentido do poder. Vai começar a agitar as coisas. Quem sabe até não vai gerar um terremoto em volta e sei lá, até coisas mortas começam a viver novamente. Amém? Em nome de Jesus. Eu não sei porque que o Senhor está falando isso, não. Mas amém. Receba aí em nome de Jesus. Porque a minha parte eu já peguei. Eu creio. Eu creio. Ele vive. Ele vive. E nós também. Amém? Não é só o seu Deus que é vivo, não. Você é vivo no seu Deus. Amém? Quantos entenderam isso? Entendeu isso, Carlinhos? Beleza. Meu Deus é vivo, meu Deus é vivo. Seu Deus é vivo. Não, você está vivo no seu Deus. Amém? Você e eu devemos viver e andar, nos mover e termos todas as nossas experiências nele que vive. Amém? Essa é a palavra que eu tinha para compartilhar com você. Em nome de Jesus. Vou convidar os irmãos que estão aqui para a gente ficar em pé, para a gente orar e encerrar esse culto nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Eu ia terminar antes, mas acabei puxando até as 9h30. Não são 9h30 ainda, né, irmãos? Eu acho que os relógios, cada um estão com 1 hora aqui, porque não. Eita Jesus, o meu é 24 aqui, ó. Então, estou me baseando por isso aqui. Tem que deixar atrasado. Amém? Vamos orar ao Senhor? Quantos entenderam essa palavra nessa noite? Amém? Aí nós nos perguntamos, mas Deus, então quer dizer que a gente veio aqui só para tomar uma bordoada? Né? e ouvir que, poxa vida, eu estava aqui, ó, só comemorando, Jesus vive, Jesus está me lembrando. Não, você vive também. Amém? Só que nós olhamos para a vida e aí nós não vemos a nova. Amém? Nós não vemos a nova vida. Nós vemos uma vida muito parecida com aquela antiga e cheio de coisas da nossa antiga vida. Amém? E aí nós viemos aqui hoje e o Senhor falou através da palavra, ó, eu tenho ordens para você após a ressurreição. Amém? Eu nunca disse que você ficaria parado. Nunca disse que você ficaria estático. Ou nunca disse que você seria o mesmo. Pelo contrário, a palavra diz que você é uma nova. Amém? Você é um novo. Amém, igreja do Senhor? Amém. Quantos entenderam isso em nome de Jesus? Então, vamos buscar o novo. Ele está ali adiante, ó. Em nome de Jesus. Está disponível para você. Está disponível para mim o novo de Deus. Eu creio, em nome de Jesus. Eu creio que essa semana nós vamos ver novidades, cara. E olha que tem que ter coragem para falar um negócio desse em tempo de quarentena, né, cara? O pessoal tudo em casa, sem dinheiro, né? Não é, pessoal? Amém. Tá assim o negócio, cara.
sem dinheiro lá e preocupado, com medo de pegar a doença. E aí a gente está aqui pregando que nós vamos viver novidades com o Senhor. Amém. Meu, não interessa. Não interessa como vai ser, nem com quem está sendo. Eu sei que o Espírito Santo está falando, eu tenho que compartilhar com você. Eu sei de uma coisa. Eu ressuscitei. E não foi para viver a mesma vida. Amém? Amém. Você ressuscitou, não foi para viver a mesma vida. Foi para viver uma nova vida, em nome de Jesus. Amém? Que todas as amarras, todas as âncoras do passado, elas sejam destruídas agora. Que nós possamos ficar firmes na âncora que é Cristo, que nos permanece, que nos mantém sustentados na fé. Que nos mantém firmes, Senhor, na esperança. Amém? Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor nos dê condições de vivermos essas experiências à medida em que nós fraquejarmos, à medida que nosso coração ficar balançado, porque ele vai, porque nós somos humanos e nós somos pessoas frágeis, mas que o Senhor nos fortaleça, nos direcione, que Ele nos apoie, nos coloque pessoas à nossa volta, de forma que nós possamos viver essa novidade de vida, em nome de Jesus. É o que eu oro nessa noite e peço ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, confirma no coração dos seus filhos essa palavra e abençoa cada um que assistiu, aos irmãos que estão aqui, que eles creiam que o Senhor está colocando novidades à nossa frente, está nos dando novas. Meu Deus do céu, quantas vezes eu estou falando isso, mas eu creio, Senhor, eu creio. Irmão, em nome de Jesus, se é você que está duvidando, creia aí, o Senhor quer falar contigo. Recebe no teu coração, seja transformado agora em nome de Jesus, seja alcançado pela mão do Senhor. Há uma ressurreição para nós e ela já aconteceu. Nós estamos esperando acontecer o grande momento da nossa vida e o Senhor está nos falando: olha aqui, todos os momentos com Deus são grandes. Amém, igreja do Senhor? Amém. Todos os momentos com Ele são grandes, são magníficos, são maravilhosos, em nome de Jesus. Mas Ele tem muitas coisas novas, Ele tem coisas grandiosas para nós e nós vamos vivê-las em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, te guarde, te conserve na luz, em paz. Que Ele guarde sua casa, sua família e que você viva o cumprimento dessa palavra na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Lembre-se sempre, Ele está conosco até o fim dos tempos. Amém. Nunca andamos sós, nunca estamos sozinhos de fato. Amém. O Senhor sempre está com a gente. Amém? E nessa noite Ele nos enxergou lá do alto do céu. Amém? Que Deus te abençoe mais uma vez. Levante sua mão assim, ó, que nós vamos encerrar. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo permaneça com todos nós para todos sempre. Todos digam amém. Amém. E se Deus é por nós, o Senhor é nosso pastor, e agindo Deus, ninguém, em nome de Jesus, vá e viva. Amém? Deus abençoe. Pode encerrar.